Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos criar gráficos que o Excel não tem, mas que a gente vai dar um jeito de criar. Hoje é dia de fazer malabarismo com o Excel. Nós vamos criar o gráfico de Waffle, tipo esse que está aparecendo na tela para você. Depois da vinheta eu vou explicar como criá-lo e formas diferentes de utilizá-lo, ok? Aguarda aí. Bom, nessa aula nós vamos aprender a criar o gráfico de Waffle. Esse gráfico ele não existe no Excel e nós vamos então dar um outro jeito de fazê-lo. Fazendo aquele malabarismo no Excel, certo? Para criar esse gráfico nós vamos utilizar formatação condicional, praticamente nada mais do que isso. Esse gráfico visualmente ele é muito bonito, chama a atenção. Em que situação você pode usar esse gráfico? Nessa aula eu vou mostrar 3 exemplos de como você pode utilizar. De uma forma mais simples, mostrando apenas um percentual realizado. A outra forma é trabalhando com a produtividade e perda, como demonstrar perda no meio de um percentual produtivo. E também vamos aprender a trabalhar com cores diferentes, considerando assim índices de satisfação. Feito? É melhor eu começar de uma vez, porque daqui a pouco não tem mais espaço para mim. Vamos lá, mão na massa. Colocando a mão na massa agora. Nessa planilha eu trouxe aqui 3 exemplos de formas de como utilizar esse tipo de gráfico. Existem mais formas? Lógico que sim. Tudo vai depender da criatividade de cada um. É como aproveitar melhor cada um dos gráficos. Nesses 3 exemplos eu tenho o primeiro, que traz um modelo mais simples. Ele apenas informa o percentual atingido, né? Quantos por cento daquele indicador, daquela meta, daquele KPI, enfim, que foi atingido. No exemplo de baixo, eu já trabalho aqui com um índice de satisfação. E vejam que a cor do número que aparece do lado é a mesma que representa o índice atual. Então, 67% representa um índice de satisfação mediano, mas se eu for lá na construção e trocar o valor, por exemplo, para 85%, o meu número já automaticamente fica verde. Nós temos aqui, nesse número, apenas uma formatação condicional, semelhante àquela que nós vamos usar para criar o próprio gráfico. Bom, eu trabalhei aqui com ele no modelo de imagem, né? Depois eu vou ensinar para você se você não conhece. Então eu não estou trabalhando com células, eu estou trabalhando com ele com uma imagem vinculada. E nesse último exemplo, eu estou simulando uma situação onde eu tenho a produtividade, no caso 94%, e eu trago também o índice de perda desse período, que nesse exemplo foi 3%. Esses gráficos aqui, eles foram criados lá na planilha construção. Vamos lá dar uma olhada na construção deles. Percebam que em todos os exemplos, eu tenho na parte de cima um percentual que eu utilizo para determinar tanto a quantidade de quadrados pintados, como o próprio índice que acompanha o gráfico, né? Seja acima ou ao lado, como foi o caso do segundo exemplo, ok? Bom, nós vamos agora construir cada um desses exemplos. Vamos fazer uma réplica e eu vou explicar para você detalhes de como você deve construí-lo, ok? Bom, primeiro passo, eu vou criar um campo para colocar a porcentagem. Esse campo aqui, ele vai, lógico, ser um campo com cálculo, né? No seu caso, você vai lá pegar a sua produção, dividir pelo seu índice, enfim, vai ter lá um índice percentual atingido, certo? No meu caso, eu vou apenas digitar um percentual, 78%. Vamos lá. Agora, eu vou selecionar 10 células em colunas e em linhas. Mas antes disso, deixa eu só arrumar aqui a altura das minhas 10 linhas, né? Selecionei 10 células e agora eu vou diminuir a altura dessas células, dessas linhas, para 16 pixels, porque essa foi a largura que eu defini para a coluna, beleza? E assim nós temos quadrados. Muito bem. Primeiro passo foi dado. Segundo passo, pessoal, eu coloco borda. Por que eu coloco borda? Se eu não colocar borda, nessa parte onde ele não cumpriu o indicador, ela vai ficar branca, sem a determinação do que é o 100%. E aí a gente vai olhar lá para um 70%, para um 80% e não vai ter a visão do todo, né? Quando a gente coloca borda, a gente acaba tendo a visão do todo. Eu vou colocar borda na cor cinza, para não chamar tanto a atenção. Quero ela de forma discreta. Coloquei a borda. Agora,
dentro de cada uma dessas células eu vou ter um valor, porque no fundo, o que eu vou fazer é confrontar cada uma dessas células com o meu percentual. E eu vou ver quando o valor que está dentro da célula ele é menor do que o índice lá em cima, o índice atingido, menor ou igual, ok? Então eu vou confrontar o valor de cada uma das células com o indicador daquele gráfico. Bom, para isso eu vou digitar aqui, ó, 1, 2, eu vou até criar uma sequência até 10, muito bem. Aqui na parte de cima eu vou seguir com 11, 12, vou arrastar esse 11 e esse 12 até o final. Agora seleciono os dois, as duas linhas e arrasto até lá em cima. E agora vejam que nós temos números que variam de 1 a 100. Bom, feito isso, próximo passo, pinto a fonte de branco e pinto o preenchimento de branco. O preenchimento ele precisa ficar branco porque senão lá na hora de mostrar o gráfico ele vai ficar um pouquinho diferente, ele não vai ficar muito legal. Tá? Então pintar o fundo de branco vai reforçar essa cor branca que nós precisamos, beleza? Por último, nesse gráfico, lógico, e como eu vou aproveitar esse mesmo modelo para todos, olha o que eu vou fazer. Eu vou colar aqui, colei, colei. Eu agora vou selecionar esse intervalo, que vai representar o meu gráfico, e lá na guia página inicial, eu vou clicar em formatação condicional, vou clicar em nova regra, e a minha regra é a seguinte, vamos lá. Eu vou usar o último item, o último item é usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Para o nosso exemplo, nós precisamos usar esse item. Vamos lá? Cliquei. E aqui ele me pede uma fórmula. Bom, entendendo uma coisa, eu quero que ele veja, vamos lá, sinal de igual, se o valor da célula, e vejam que eu estou clicando na primeira célula, da esquerda para a direita, de cima para baixo, na primeira célula do intervalo que eu selecionei, certo? Quando nós trabalhamos com esse tipo de formatação, criamos regras personalizadas, nós usamos como referência sempre a primeira célula do intervalo selecionado. Feito? Bom, quando eu selecionei, ele colocou cifrão. Ele disse lá, ó, cifrão C, cifrão 16 é menor ou igual ao quê? Eu quero comparar com esse 78. E aí tem dois detalhes. Primeiro deles, o C16 ele vai se movimentar, ou seja, nesse primeiro momento eu estou fazendo para a primeira célula, para a célula C16, mas eu quero que para a célula D16 ele olhe a célula D16. Para a célula C17 eu quero que ele olhe o C17. Isso significa que nessa referência eu preciso retirar o cifrão, porque essa referência vai se movimentar por todo o intervalo selecionado. Já a referência do percentual, no caso da célula C15, eu não quero que se movimente. Para todas as células, a comparação será feita com C15. Então, permanece fixo. Só que tem um detalhe. Dentro das minhas células, eu digitei números que não estão no formato porcentagem. Poderia ter digitado porcentagem? Sim, poderia, mas eu não fiz. O que eu faço agora? Na minha comparação, eu preciso pegar o meu valor e multiplicar por 100. Pronto. Peguei o meu 78%, multipliquei por 100, ou seja, transformei ele em 78 e não 78%. E agora eu digo que quem for realmente menor ou igual a 78, eu quero que o preenchimento fique na cor azul e que a fonte siga a mesma linha e use a mesma cor. Vou clicar em OK, vou clicar em OK novamente e vejam que o nosso gráfico está criado, certo? Para colocar o percentual no gráfico, nós podemos fazer isso de N formas, mas a forma que eu usei foi a seguinte. Na guia Inserir, Texto, Word Art, selecionei um Word Art aqui e disse o seguinte, vamos lá, pago, agora eu vou lá na barra de fórmula, sinal de igual, clico no percentual que eu quero que ele faça referência, na célula que ele faça referência, dou um Enter e pronto, ele traz para mim aqui o 78%. Agora é só formatar. Escolha a fonte que você quiser, eu vou aumentar aqui o tamanho da minha fonte e posso também modificar cor e contorno, né? Pronto. Muito bem. E assim o nosso primeiro gráfico está pronto, né? Agora eu quero transformar isso aqui em uma imagem. Como é que funciona? Vamos lá. Primeiro, seleciono o intervalo de célula que eu quero transformar nessa imagem, que eu quero que componha o meu gráfico. Selecionei o intervalo e faço uma cópia normal. Ctrl C. Na hora de colar, é que vem um detalhe. Eu seleciono a planilha e a célula que eu quero colar,
E agora, lá em cima, na guia página inicial, lá em colar, eu vou escolher a opção de colar imagem vinculada. E quando eu faço isso, ele cola uma imagem, essa imagem ela cria o vínculo e vejam que qualquer alteração realizada lá no nosso percentual afetará diretamente o nosso gráfico. Feito? Muito bem. Esse foi o nosso primeiro exemplo, um exemplo mais simples. Os próximos exemplos não mudam muito a lógica de funcionamento, né? Inclusive aqui já estão pintados, inclusive a borda já foi colocada. E como que eu faço para ele criar essas camadas aqui? Vamos lá. Para criar essas camadas, eu preciso selecionar esse intervalo da primeira camada, por exemplo, lá na guia página inicial, em formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E a minha regra aqui é a seguinte, vamos lá, igual, eu vou usar o percentual do lado ali, né? Já que eu não formatei o meu aqui, eu vou usar o do lado, vamos lá. Igual, eu quero comparar se o valor dessa primeira célula, e vejam que agora eu estou usando a primeira célula lá de baixo, a primeira célula do intervalo selecionado, ok? Eu vou perguntar se o valor que tem dentro dela é menor ou igual ao percentual. Cliquei aqui. Sabemos que precisamos tirar cifrão das primeiras referências, né, da referência ao intervalo, e precisamos dividir por 100 aquele número que está dentro da célula, ou melhor, multiplicar, né? Multiplicar por 100 o número que está dentro da célula, porque eu quero trazê-lo para o formato decimal. Eu quero que o cálculo seja feito por 75, 25, 60, enfim, o número e não o percentual. Vou formatar e agora eu vou escolher a cor. Eu quero que na parte de baixo fique vermelho. E não posso esquecer que a fonte deve acompanhar a mesma cor, né? Muito bem. Clico em OK. OK novamente. E vejam que o fato de eu ter selecionado uma célula com 25% já fez com que ficasse no nível vermelho, né? Seleciono o próximo grupo. Nesse próximo grupo sigo a mesma regra. Formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula para determinar, sinal de igual. Vou clicar na primeira célula do intervalo que eu selecionei, menor, igual. Vou clicar na célula que determinou o meu percentual. Não posso esquecer de mandar multiplicar por 100. E não posso esquecer também de tirar o cifrão da frente da letra e do número da nossa referência dentro do intervalo. O formato que eu quero é preenchimento amarelo, com a fonte também amarela. Dou OK. Não mudou nada, por quê? Porque o percentual está baixo. Vou colocar aqui 45% e vejam que ele já subiu, trazendo até o 45%. Para criar a referência, a mesma coisa, né? Coloco um word art, faço referência àquela célula e está tudo certo. Para o último nível, eu também faria a mesma coisa, né? Selecionaria esse terceiro nível e criaria uma formatação para o verde. E assim, de acordo com o percentual, ele cresceria até chegar ao nível verde. Só para finalizar esse nosso exemplo, nós temos aqui uma outra situação onde eu simulo a perda. E vejam que nesse caso eu tenho duas células, uma para determinar a produtividade e outra para determinar a perda. Primeiro passo, faço a da produtividade. Seleciono o intervalo, página inicial, formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula para determinar, ok. E agora é o seguinte, sinal de igual, quero verificar se o valor lá do meu intervalo, da primeira célula, ele é menor ou igual ao valor que eu tenho dentro da célula da produtividade, lá em cima. Lembrando que eu preciso multiplicar esse valor da produtividade por 100. Tiro o cifrão da referência do intervalo e escolho a cor que eu quero, né? Preenchimento verde. Muito bem. Não posso esquecer de mudar a fonte. Vamos lá. Fonte, mesma cor. Agora eu preciso, nesse mesmo intervalo, aplicar uma nova regra. Vamos lá. Formatação condicional, nova regra. A regra aqui é usar uma fórmula, sinal de igual. Quero verificar o valor do intervalo da primeira célula, comparando ele com menor ou igual ao valor da perda, ao percentual da minha perda. Não posso esquecer de tirar o cifrão da referência ao intervalo e lá na referência ao percentual eu preciso multiplicar por 100. Repito, poderia ter colocado direto dentro de cada uma das células, direto do percentual, 1%, 2%, e aí eu não teria que fazer essa multiplicação por 100. É uma escolha. Feito? Eu vou lá em formatar e vou definir agora
que preenchimento será vermelho e fonte também vermelha. Vou clicar em OK. Feito. O que eu fiz agora? Um word art com o meu percentual e um outro word art com o percentual da perda, certo? E assim nós conseguimos em um gráfico de waffle mostrar duas informações ao mesmo tempo. Beleza? Muito bem, espero que tenham gostado da aula. Se gostou, dá um like, compartilha e se não está inscrito no canal, é hora de se inscrever, certo? Nós ficamos por aqui, um forte abraço e até a nossa próxima aula.